Olá pessoal, sou o professor Genigeson de Matemática. Estou aqui no Passei Cursos para a nossa aula 1 de Matemática, tranquilo? E vamos começar trabalhando com conjuntos numéricos, relação de pertinência, inclusão, diferença, simetria, intersecção, união de conjuntos, relação entre conjuntos, toda essa parte que você vai se divertir com a matemática, tranquilo? Então vamos lá. Primeira parte de conjuntos é o conceito. O que vem a ser conjuntos? A definição está aqui na tela para você, mas vamos lá, vamos ter aquela noção do que seria o conjunto. Conjunto é tudo aquilo que você pode agregar que tem a mesma propriedade. Beleza, pessoal? Ótimo! Então, olha só, um conjunto ele pode se entender como um agrupamento de itens, de ícones, no nosso caso de valores, de números, tranquilo? Que tenham a mesma propriedade. Maravilha? Olha só, um exemplo de conjuntos aqui. Na figura ao lado, temos um conjunto de pessoas. O que eu posso definir isso como conjunto? Porque pessoas possuem mesmas características e dentro dessas características elas se agrupam. Então, por uma característica agrupada, é chamada de conjunto. Beleza, olha só, a notação de conjunto. Existem diferentes notações de conjunto. Mas para nós aqui na matemática, vamos trabalhar com algumas específicas. Todo conjunto se escreve entre chaves. Por que entre chaves? É a maneira matemática, é a maneira de você colocar em forma matemática aquele agrupamento. E ele vai ser em forma de chaves. O que é chaves, professor? Tem aquela partezinha que nós começamos lá no 6º ano, beleza? Quando você tem o primeiro tópico que vai cair num colégio militar, que é parênteses, depois colchetes e por seguinte, as chaves. Tranquilo? Esses elementos aí são exemplos de conjuntos, são usados para determinar um conjunto. Tranquilo, pessoal? Então, olha só um exemplo. O conjunto das letras do alfabeto de A até Z, para você determinar matematicamente esse conjunto, você tem que colocá-lo entre chaves. Tranquilo? Todo conjunto ele é simbolizado por letra maiúscula. Todo conjunto é simbolizado por letra maiúscula, beleza? E colocou entre chaves, eu estou falando de um conjunto matemático. Tranquilo? Vamos então? Olha só, na teoria de conjuntos, não precisa repetir os elementos. Por exemplo, o conjunto x, x, y, y, z simplesmente será x, y, z. Então, na matemática, você não precisa repetir termos, caso eles apareçam. Tranquilo? Se tem 3 letras x, basta colocar uma só, porque eu só estou representando o conjunto, a especificação daquele termo. Então, se você causar uma repetição, isso é desnecessário. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Aqui nós temos, ao numerar de elementos que tem um conjunto Q chamado de cardinal do conjunto, se representado por N de Q. O que o senhor falou, professor? Eu estou falando o seguinte, se tem um conjunto representado pela letra Q, a formação correta seria essa aqui, ó, N de Q. Um conjunto onde os elementos são Qs. Tranquilo? Vamos lá, adiante, buscando a nossa informação. Exemplos. Aqui você tem A, B, C, D, E, seu cardinal, N de A, ou seja, um conjunto de A é igual a B é igual a x, 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 y, y, z. Seu cardinal é N de B. Então, estou falando o conjunto A, o conjunto B. Tranquilo? Prossigamos. Aqui nós vamos ter o seguinte, quando falamos de um conjunto numérico, nós estamos falando da teoria que ela vai abarcar tudo aquilo que você pode chamar de elemento. Nessa parte aqui, elemento, relação de pertinência, relação de inclusão, relação de comparação. O que é isso? Eu estou falando como é que você vai relacionar um conjunto com outro. Existem ícones que trabalham essas relações de conjuntos. Tranquilo, pessoal? Uma delas é a relação da pertinência. Para indicar que um elemento pertence a um conjunto, se usa o símbolo pertence. Essa letra Ezinha aqui, ela representa pertence. Tá, tudo bem. E quando é que eu vou usar essa letra pertence? Quando você estiver falando de um elemento para um conjunto. Como? Vamos lá? Se o elemento não pertence a um conjunto, se usa o símbolo E cortado. Você pega o mesmo símbolo e dá um cortezinho nele. Isso significa que ele não pertence ao conjunto. Mas vamos lá, vamos adiante. Olha um exemplozinho aqui para você fixar o que eu estou falando. Seja M 2, 4, 6, 8, 10, então eu estou falando que M é um conjunto e os elementos desse conjunto M são 2, 4, 6, 8, 10. Tranquilo? Vamos lá, prossigamos. 2
pertence a M. O 2 está dentro do conjunto M, ele pertence. Agora olha só, se ler 2 pertence ao conjunto M. 5, se você olhar lá no seu conjunto, você vai perceber que não tem um 5 aqui dentro. Então qual a simbologia utilizada? A segunda. 5 não pertence a M. Tranquilo, pessoal? Prossigamos. Então como é que você vai ler? 5 não pertence ao conjunto M. É o Ezinho cortado. Tranquilo até aqui? Vamos adiante? Maravilha! Então olha só, gente. Segunda relação entre conjuntos, nós vamos trabalhar com essa aqui, ó, determinação de conjuntos. Como assim determinar um conjunto? Há duas formas de determinar um conjunto, por extensão ou por entendimento. Tá, por extensão, por entendimento, como funciona isso? Por extensão, vamos começar. É aquela forma mediante a qual se indica cada um dos elementos do conjunto. O professor falou grego de novo, então vamos colocar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. O conjunto dos números pares maiores que 5 e menores que 20. Então, o que eu coloquei aqui, por extensão, por extenso, eu expliquei o que está acontecendo e os termos que eu quero. O conjunto dos números pares maiores que 5 e menores que 20. Vamos lá então? Olha só quais são eles. É um conjunto A, como eu falei lá no início, o conjunto determinado por letra maiúscula e colocado entre chaves, tranquilo? Quais são os números pares, como diz aqui em cima, maiores que 5 e menores que 20? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tranquilo? Já já nós vamos trabalhar esse símbolozinho, quando é que vai até o 20, quando é que é menos que o 20, maior ou menor, essa coisinha para você se divertir aí. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Depois, nós vamos falar aqui o conjunto dos números negativos ímpares maiores que menos 10. Pessoal, cuidado. Maiores que menos 10. Lembra? Pensa comigo na dívida. Se você está devendo R$10 e se você está devendo R$8. Qual a melhor situação que você pode se encontrar? Quando você deve 8. Então, se você está em melhor situação quando você deve 8, ele é maior do que menos 10. Tranquilo? Então, quanto mais próximo do zero, quanto menos você deve, pensa desse jeito, que você vai acertar. Quanto menos você deve, mais você tem. Tranquilo? Então, olha só, o conjunto de números negativos ímpares maiores que menos 10, ou seja, mais próximo de zero. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3 e menos 1. Está se aproximando do zero. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Por entendimento. Como assim, professor? Por entendimento. A segunda parte da expressão que eu falei para vocês. Tem a por extensão e por entendimento. É aquela forma mediante a qual se dá uma propriedade que caracteriza todos os elementos do conjunto. Todos os elementos do conjunto. Como assim, professor? Então vamos lá, vou dar um exemplozinho. P. Os números, dígitos, os valores, os termos. Se pode entender que o conjunto P está formado pelos números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os números dígitos. Beleza. Olha só o que vai acontecer agora. Outra forma de escrever o conjunto P seria aquela que está lá em cima, ó, que é a chamada propriedade. Como é que eu vou trabalhar essa propriedade? Para você não precisar escrever todos os termos, porque imagina só, enquanto são números limitados, de 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a 100, é grande, mas pode ser escrito. Agora eu falo para vocês, quando for assim milhares de números, fica meio esquisito de você colocar todos esses números no papel, principalmente na hora de uma prova. Por isso nós temos a propriedade. Olha essa propriedade, o que ela está dizendo. X, essa barrinha aqui, representada por tal que, anote aí, tal que x igual a um dígito. Então eu estou falando que existem números que podem ser representados por dígito. E ele expressa por uma propriedade. Fala comigo. Isso aqui, ó, não pode representar todos os números que você quer? X, tal que x é um dígito. Que dígito é? 1, 2, 3, 4, 5, qualquer um. Eu estou falando de valores que podem ser representados por meio de propriedade. Tranquilo? Um exemplo. Vamos lá. Expressar por extensão e por entendimento o conjunto de dias da semana. Então agora nós vamos colocar um exemplo utilizando as duas maneiras. Por entendimento e por extensão. Lá vai. Por extensão. Extensão, o próprio nome está dizendo, né? Extenso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, por entendimento. Vamos lá? X, tal que x é dia da semana. Fala a verdade. Quais são os dias da semana? Que vai de segunda a domingo, ou de sábado, tudo bem? Qualquer termo que você comece completando todos os 7 dias da semana. Você vai entender
que são todos aqueles dias citados acima, de segunda a domingo, por entendimento. Maravilha? Vamos lá. Isso é muito importante, pessoal, na hora que você for identificar um conjunto numa questão de prova. Esses conjuntos aparecem sempre em forma analógica. Se você olhar para ele, você não vai ver um número. Você vai ver algo que você precisa analisar e, analogamente falando, você vai interpretar aquilo como número. Mas não vai ser explícito para você, senão ficaria muito fácil. Mas vamos lá, estamos aqui para fazer vocês entenderem isso. Diagrama de Venn. Venn é aquele carinha que lá na frente nós vamos estudar também em poliedros, diagrama de Venn. Euler, o mesmo cara. Os diagramas de Venn, que se deve ao filósofo inglês John Venn Euler, de 1834 a 1883, serve para representar os conjuntos de maneira gráfica. Então, como assim de maneira gráfica? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Pensa comigo. Tem um conjunto A, tem um conjunto T e um conjunto M. Beleza? O meu conjunto A, ele é representado por números aleatórios positivos inteiros. Tranquilo? O conjunto T, ele é representado por letras. O conjunto M, por aqueles dois numerozinhos entre parênteses, que mais na frente nós vamos ver que eles são chamados de pares ordenados. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Conjuntos especiais. Como assim conjuntos especiais? Alguns conjuntos, principalmente você que vai fazer a sua provinha militar, eles não vão colocar algo que está assim corriqueiramente aparecendo nas provas, e sim aquele detalhe que muita gente não viu. E é esse detalhe que eu vou passar para você que possa ser aprovado no seu concurso. O conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O próprio nome já dá uma intuição. Conjunto vazio é um conjunto que não tem nada. E aí tem uma coisinha diferente. É o conjunto que não tem elementos, também se chama conjunto nulo. Geralmente se representa pelo símbolo um zerinho partido ou duas chaves que não contém nada ali dentro. Tranquilo? Esse é o conjunto vazio. Maravilha? Prossigamos. Olha só esse caso aqui. A é igual a vazio, ou A igual a chavezinha que não possui nada dentro. Se lê, A é um conjunto vazio, ou A é o conjunto nulo, não possui elementos. Tranquilo, gente? Exemplos. Vamos lá para os exemplos. M, números maiores que 9 e menores que 5. Então tá, quais são os números maiores que 9 e menores que 5? Você pode dizer o seguinte: um conjunto P, X, são elementos quaisquer, certo? De tal forma que 1 sobre X igual a 0. Tudo bem. Esse é um conjunto vazio. Vamos voltar um pouquinho aqui só para você entender o que está acontecendo. Esse de cima, números maiores que 9 e menores que 5. Espera aí, quais são os números que ao mesmo tempo são maiores que 9 e menores que 5? Existe? Não. Então ele é um conjunto que não tem termos nenhum, chamado de conjunto vazio. No de baixo ele está dizendo, existem números de tal forma que 1 dividido por esses números dá 0. Na matemática não existe divisão onde 1 dividido por alguma coisa dê 0. 1 dividido por ele próprio dá 1. Não existe essa divisão. Então, se não existe essa divisão, não existem resultados para ela. Se não existem resultados, o conjunto é vazio. Tranquilo? Vamos lá. Conjunto unitário. Unitário, o conjunto que possui apenas um elemento. Olha só que legal. Exemplo. F é um conjunto de tal forma que x, tal que 2 vezes x mais 6 é igual a 0. Existe um único número que multiplicado por 2 e somado com 6 é igual a 0, certo? Beleza? G. X tal que x ao quadrado é igual a 4. E x menor que 0. Então existe um único número que é elevado ao quadrado de 4 e esse número seja menor que 0, que é o chamado menos 2, certo? É o único. Então se existe um único número que gere esse resultado, é o chamado de conjunto unitário. Conjunto finito. O próprio nome está dizendo, é o conjunto cuja quantidade de termos é limitada. Então se você tem um conjunto, pode ser grande do jeito que for, mas a quantidade de termos que o expressa é limitada, conjunto finito. Beleza? Olha só. Exemplo. X, tal que x é um número ímpar positivo menor que 10. Beleza. X é um número ímpar positivo menor que 10. Então quais são os números ímpares positivos menores que 10? Positivos. Então tem 1, 3, 5, 7 e 9. É limitado. Acabou. Só aquele pronto. Beleza. X, tal que x ao quadrado é 4.
Então existem apenas dois números que elevado ao quadrado é 4, que é o -2 e o 2, conjunto finito. E temos o conjunto infinito, como o próprio nome está dizendo, são termos daquele conjunto que não se limita, vai até o infinito, que é aquele 8zinho deitado, representado pelo infinito. Beleza? Exemplos. X são elementos do conjunto R, de tal forma que esses valores são menores que 6. Oh, maravilha! Outro conjuntinho S. S é um conjunto de X, tal que X é um número par. Se X é um número par, eu estou falando que são números 2, 4, 6, 8. Beleza? Ótimo. E conjunto universal? Conjunto universal seria um conjunto referente que contém todos os elementos de uma situação particular, geralmente representada pela letra U. Tá, como assim um conjunto universal? É um conjunto universo, o conjunto que pode conter todos os resultados. Tranquilo? Beleza, pessoal? Um exemplozinho de conjunto universo. Universo ou conjunto universo de todos os números e conjuntos dos números complexos. Lembra dos números complexos? Aqueles que são imaginários? Tranquilo? Essa parte é a parte de conjuntos numéricos. Tranquilo, pessoal? Finalizamos aqui o primeiro tópicozinho de conjunto numérico, tá? Mais na frente nós vamos ver que eles entram na parte de função, plano cartesiano, raciocínio lógico e assim vai. Vamos nos divertir. Beleza, pessoal? Até a próxima!